Fala galera do Estúdio Aulas, estamos aqui para dar continuidade no nosso curso de Lei 8.112/90. Você vê que agora estou com um novo look, né? Roupinha de ir pra festinha, Estúdio Aulas, verdinha, uma gracinha. Bora lá! Antes de mais nada, nós terminamos a aula passada falando sobre as considerações da Lei 8.112 e sobre a questão dos cargos públicos serem acessíveis e nas características tanto efetivas como comissionadas. E também falamos sobre a questão que não é permitido, nos termos da Lei 8.112, que uma pessoa trabalhe de forma gratuita, que são a característica dos honoríficos. Só que agora nós vamos desenvolver sobre as questões sobre concursos públicos, posse, atos de provimento e essas derivações, né? Que são questões recorrentes, passa-se ano, entra-se ano, sempre tem uma questãozinha que fala de provimento, ou fala de vacância, ou fala de remoção, de redistribuição, que é o que nós vamos trabalhar agora. Antes de mais nada, diretoria, eu quero que você puxe o slide para mim. Isso! Volta, pode voltar aqui, só para eu fazer o controle. Nós vamos falar agora sobre os requisitos para ocupar um cargo público. Mais uma vez, sobre os requisitos para ocupar um cargo público. Quando ele fala sobre requisito, você tem que perceber que ele está falando tanto de cargo efetivo como cargo em comissão. Puxa para mim. Então, nesses dois casos, haverá necessidade de atender esses requisitos, tá certo? E nós vamos trabalhar um por um e dentro disso vamos fazer uns comentários pertinentes aí ao seu processo seletivo, né? Ou falando mais tecnicamente, ao seu concurso. Diretoria, manda ver aí com o material para mim. Isso. Nacionalidade brasileira. Senhores, quando ele diz nacionalidade brasileira, pode ser tanto nato como naturalizado, tá certo? Ou seja, pode ser tanto brasileiros que se tornar brasileiros de origem, como diz lá no direito constitucional, por direito de sangue, ou direito de terreno, né, direito de espaço, e o solo e o sanguíneo, como aqueles que são brasileiros por opção, que são os brasileiros naturalizados. Tá certo? Agora, um dos momentos que mais se questiona é, professor, os cargos do artigo 12 da Constituição são privativos de brasileiros natos. Como é que a gente resolve isso daí? Então, a gente vai olhar aqui e vai ver depois que vai haver uma leitura do artigo 12º da Constituição Federal. Não que ele vá cair essencialmente nas questões de Lei 8.112, mas ele é uma leitura complementar. Nós temos que entender que quando nós estudamos para concurso, uma legislação pode influir na outra. Então nós vamos trabalhar com a ideia daquilo que acrescenta a sua potencialidade na resolução das questões. Então, nós temos que pensar que essas autoridades, presidente da República, o vice-presidente, os chefes dos parlamentos, como Câmara e Senado, os presidentes do parlamento, os oficiais das Forças Armadas, ministros da Defesa, ministros do Supremo ou membros da carreira diplomática e oficial das Forças Armadas, eu nem sei se eu falei atrás, mas já estou falando agora, qualquer coisa novamente. Todos esses cargos, se você prestar atenção na leitura da Constituição, ou eles são cargos políticos, e no caso do oficial das Forças Armadas, são cargos de natureza militar. Mais uma vez, são cargos de natureza, é um cargo de natureza militar. Então, o artigo 12 da Constituição, ele não tem influência direta com relação à Lei 8.112, porque nós estamos estudando servidores. Tanto cargo nato, com brasileiro nato, como brasileiro naturalizado. Item segundo, gozo dos direitos políticos, né? A gente pode desmembrar isso aqui do artigo 15º
ao 17º da Constituição Federal. Puxa para mim, diretoria. Aqui consiste nada mais, nada menos da capacidade de votar e ser votado. Logo, quando a pessoa assume essas duas capacidades, ela também tem direito a ocupar um cargo público. É sempre bom lembrar que, quando nós falamos da pessoa, do indivíduo com 16 anos, ele já tem capacidade de voto, mas ele não tem capacidade ainda de ser votado. Então ele não tem direitos políticos na sua plenitude. E quando ele vem para a expressão gozo, ele vem da ideia de fluência, ou seja, o exercício de toda capacidade eleitoral. Então, fechamos aqui com capacidade de votar e ser votado. Próxima. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. Puxa para mim. Aqui, senhores, na obrigação eleitoral, é nada mais, nada menos do que cumprir o exercício do voto de acordo com a legislação pertinente. Então, o indivíduo que quer ocupar um cargo público tanto efetivo como comissionado deve demonstrar que exerceu as atividades de voto ou as atividades alternativas da legislação eleitoral. A mesma coisa a questão militar. Para atividades práticas atuais, a obrigatoriedade do serviço militar advém somente ao sexo masculino. Não impede que possa acontecer, que não é o que acontece hoje, para o outro sexo, né? Para o sexo feminino. Mas isso aí vai por legislação. Então, a Lei 8.112 aqui é extremamente genérica. Ela diz, para quem tem obrigações eleitorais e militares, devem cumprir para a ocupação do cargo público. Próxima aí, diretoria, me salva. Nível de escolaridade exigido para o cargo. Isso aqui é subjetivo e deve ser previsto por lei. Puxa para mim. Aqui depende da complexidade do cargo. Ou seja, existem cargos de nível fundamental, de nível médio, nível superior, ou aqueles ainda que pedem nível superior, no caso de pós-graduações, como, por exemplo, professores de instituições universitárias. Só que o que nós devemos nos ater, que isso depende do caso a caso, vai da complexidade do cargo. Só que jamais o nível de educação pode ser imposto por edital. Tem que ser imposto por lei. O edital nada mais é um documento que descreve as regras do concurso, mas os requisitos deverão ser previstos por lei. Então, se a lei diz que o requisito é X e o edital acrescenta, digamos, um nível maior, Y, esse edital vai incorrer em ilegalidade. Porque muitas vezes a prova coloca assim, nível de escolaridade exigido conforme exigência do edital. Edital não cria obrigação. Artigo 5º, inciso 2º da Constituição. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então, novos níveis ou novas exigências será por texto de lei. Puxa, idade mínima de 18 anos. Puxa para mim. Nós temos que esclarecer que aqui não permite a emancipação. Deverá ter 18 anos completos, que é o que nós chamamos de maioridade cronológica. Então, a pessoa que tem 17 anos, ela tem maioridade para algumas atividades desde que seja emancipada. Mas para a Lei 8.112 tem que ter maioridade civil, penal e outras pertinentes. Então, aqui, para ser considerado correto na prova, a exigência é que seja maior de 18, a partir de 18 anos completos. E a última, aptidão física e mental. Também é subjetivo, tá? Só que a avaliação também tem que ser prevista por lei. Puxa, como é que nós temos que perceber isso?
Alguns concursos usam nos seus procedimentos o que nós chamamos de avaliação psicotécnica, tá certo? Para ter avaliação psicotécnica, os critérios de avaliação de aptidão ou inaptidão devem ser claros, devem ser objetivos e devem ser submetidos a testes e retestes. Os tribunais vêm entendendo que quando não se esclarece a objetividade do exame, ele não pode ser impeditivo para a ocupação do cargo. Ou o edital não pode criar avaliação ou física ou psíquica. Isso tem que ser intrínseco ou previsto na própria legislação da carreira do servidor. Aí nós vamos passar o material e nós entramos no assunto requisitos não previstos por lei. Digamos, senhores, que um determinado cargo exija que a pessoa tenha a idade a partir de 35 anos e tenha 10 anos de experiência. Ou seja, esses requisitos não estão previstos nos textos da Lei 8.112. Ou então, exija que a pessoa tenha 5 anos de experiência ou tenha formação em mestrado ou doutorado. Então, nós percebemos que a Lei 8.112, ela não exaure as capacidades de exigência. Ela só faz a previsão das exigências mínimas. Poderão ser acrescentados outros requisitos, desde que atendam as particularidades do cargo, né? Desde que eles sejam compatíveis ao exercício do cargo. Logo, quando nós vamos no material, aqui diz, as atribuições do cargo podem. Prestem atenção nessa palavra, porque não é uma obrigação, é uma possibilidade. Podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Lei aqui, senhores, é no sentido literal, ou seja, não se admite todo tipo de documento. Como assim, professor? Não se admite por decreto, não se admite por regulamento, não se admite por resolução. Tem que ser literalmente por lei. Procedimento criado pelo Poder Legislativo ou de outra forma permitido na Constituição. Como isso aqui, senhores, é uma lei, uma parte que admite acréscimo de outras regras, por favor, puxe no material. A prova vai chamar esses requisitos de rol exemplificativo. Ou seja, admite acréscimo. Se a prova vier com expressão mais técnica, ela vai trabalhar com a expressão números aperto. Números aperto, que é a ideia de poderá somar outros requisitos. Puxa para mim. Nós estamos bastante acostumados no meio dos concursos a falar sobre números clausus ou rol taxativo, que é aquele que não admite acréscimo. Aqui, pelo contrário, admite-se acréscimo para atender às necessidades do cargo. Então, nós chamamos isso de rol exemplificativo ou números apertum, que é a ideia que alguns itens estão apertados no texto da lei, mas, se necessário, serão acrescentados outros. Serão acrescentados outros. Esclarecido isso aí, turma? Então, vamos adiante na nossa matéria. Com relação à ocupação de cargos, não podemos esquecer de falar sobre portadores de necessidades especiais. É importante lembrar que quando se entra nos procedimentos do estudo de redações ou algumas legislações, não se usa mais o termo PNE.
tá? Os possuidores de necessidades especiais, possuidores de necessidades físicas. Então, existem inúmeras nomenclaturas atualizadas. Nós temos que entender que a redação da lei é de 1990, mas para efeito de prova, o texto continua mantendo a expressão portador de necessidades especiais. Então, nós temos que perceber que quando vai se ocupar cargos por meio de concurso público, deverá ser reservado, no mínimo, 20% das vagas, quer dizer, perdão, até 20% das vagas para pessoas que tenham necessidades especiais, desde que suas necessidades se adequem ao exercício do cargo pleiteado. Se não, vamos ao texto da lei. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo, cujas atribuições sejam o quê? Olha aqui, ó, compatíveis com a deficiência que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas, é o segredo para você que faz provas, que trabalham muito com lei seca, até 20% das vagas oferecidas no concurso. Só quero que você tenha atenção. O STF, até 2010, entendia que poderia ser mais de 20%. O STF, a partir de 2011, entendeu literalmente que é até 20%. Puxa para mim. Então, senhores, em alguns votos ou em alguns trabalhos doutrinários, ou você que busca também serviços online sobre banco de questões, você pode buscar alguns institutos que falem o seguinte, que a partir do momento que o Supremo entendeu, se caso proporcional chegue a 21, 22, 23%, passe um pouco, poderá ser admitido ainda ultrapassar os 20%, pela razoabilidade e pela proporcionalidade, na ideia da interpretação ser mais favorável àquele que é possuidor de necessidades especiais. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal não adequa mais este entendimento. Ele aplica o que nós chamamos de literalidade da lei, ou seja, deverá ser interpretado literalmente os 20%. Nós temos que perceber também que, por exemplo, um concurso que tenha 4 vagas disponíveis, ele não tem prospecção a vagas de necessidades especiais, porque aí daria o quociente de 25%, e a lei fala em limite de 20%. E essa porcentagem é aplicada na preferência de nomeação, tanto nas vagas principais, ou seja, as previstas no edital, nos editais, e aquelas vagas que também são esclarecidas no que nós chamamos de cadastro reserva. Tudo bem? Nós temos que perceber posteriormente que mesmo após a aprovação será avaliado por inspeção médica se a necessidade especial realmente existe e é adequada ao cargo. E nós temos também que analisar se as atividades compatibilizam com essa determinada deficiência. Esclarecido? Então, logo nesses termos, fechamos a compreensão dos requisitos. Agora, o próximo assunto que nós vamos falar são os estrangeiros. Pode continuar aí no texto, diretoria. As universidades, instituições de pesquisas científicas e tecnológicas federais poderão prover os seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo às normas e os procedimentos desta lei. Pode voltar. Nós temos que entender o seguinte:
Se você, candidato, aonde é que você esteja, perguntar, Helder, é possível que estrangeiros ocupem cargos públicos? Eu vou dizer que sim. Mas eu nunca vou te dizer que é uma regra. Eu vou te dizer que é uma exceção. A Lei 8.112, ela permite a possibilidade que estrangeiros ocupem cargos públicos, desde que esteja previsto por uma lei, digamos, uma lei adicional. Não vamos falar lei de exceção, porque entra em conflito aí com outros quesitos constitucionais. Dentro dessa ideia, o que nós temos que parar para analisar? Se a prova pergunta, é possível a ocupação de estrangeiros em cargo público? É, mas nos termos da Lei 8.112, somente professores universitários, atividades de pesquisa ou com relação a cientistas. Este é o trabalho do texto da legislação. Poderá ser criados outros? Sim, é possível que se criem outros, mas desde que seja previsto por lei. Mas a Lei 8.112 fecha o seu conceito aqui. É importante ressaltar que, quando nós estudamos com relação à nacionalidade na Constituição, fala-se da expressão apátrida, que é a pessoa que não possui nacionalidade. A pessoa que não possui nacionalidade, ela nada mais, nada menos é do que uma pessoa que é estrangeira em qualquer lugar do mundo. Então a nossa legislação aceita a ideia do apátrida perfeitamente. A diferença é o seguinte, que ele vai ser tratado como estrangeiro. Então se a prova fala apátrida, é a mesma coisa que falar sobre estrangeiro. Se colide, fecha na ideia do conceito. E aprofundando na linha do constitucional, o estrangeiro, isso é manifestações de voto supremo, pode chamar o apátrida de eimatlos. Vou até colocar aqui para você pesquisar depois. Eimatlos. Eimatlos, senhores, nada mais é do que uma codificação internacional sobre a expressão estrangeiro. Então, se ele aborda se é possível a ocupação do cargo por meio de eimatlos, a questão está certa, desde que seja para atividades de ensino superior, pesquisas e tecnologia. Muito cuidado com relação a essa questão do ensino superior, porque algumas provas já colocaram ensino básico ou somente ensino, que gera erro na questão, tá certo? Tem que ser específico, ensino superior. Próximo, autoridade competente. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Então, senhores, nós fechamos aqui. Executivo, presidente. Legislativo, cada um. Os presidentes das casas parlamentares, presidente do Senado e presidente da Câmara. E o STF, o seu presidente. Aqui, senhores, eles usaram a expressão poder, mas na aplicação são os órgãos independentes. Então, atualmente, todos os tribunais também fazem suas nomeações por meio de seus presidentes, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas, que são órgãos independentes. Mas quando se fecha na ideia do poder executivo, as nomeações são exercidas, por exemplo, aqui na 8.112, como nós estamos trabalhando, por meio do presidente da República, que é a autoridade do poder requisitado ou do poder questionado no meio da nossa lição. Aqui é importante você notar, a efetivação se dá com a posse. Melhorando para você, candidato, passei num concurso, fui nomeado, Helder, quando eu viro servidor? Eu viro servidor quando eu tomo posse. Se a tua questão falar que é quando entra em exercício ou quando é nomeado, a questão vai estar errada. Mas isso é um assunto para o nosso próximo vídeo, do qual eu vou lhe contar em detalhes o histórico de nomeação, de posse e de exercício. Descansa um pouco ou continua no vídeo, independente da fase ou do momento, eu vou estar te esperando. Tá certo? Um grande abraço, fique com Deus,
melhor, força, te espero no grande vídeo. Grande não, né? No próximo vídeo. Abração.